Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o CPTS, né? Mais um mês acompanhando e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o CPTS, ver o que ele tá aprontando, o que esse fundo anda fazendo, né? Como é que estão aí o relatório e tudo mais sobre o fundo. E se você quer saber se eu recomendo ou não o CPTS, venha para Lucas Free Research. Lá você tem a lista, né? Eu tive o cuidado de analisar 300 fundos, né? Que eu já conheço de gravar vídeo e tal, e fazer a lista de fundos que a gente, os recomendados da nossa carteira, os que a gente faz cobertura, que são fundos que a gente acha ok, e os não recomendados. Então aqui é a única research que você não vai ficar a pé, né? Você tem dados de tudo, você tem preço teto de todos os fundos que a gente tem cobertura, né? Pois bem, CPTS, galera, vamos ver como é que ele tá aqui, olhar a questão de cotação e tudo, ver como é que o fundo tá, mais um mês acompanhando. A cotação dele tá ali no 7,33, ele deu uma caminhada boa, né? Ele tava ali valendo menos que $1, né? Lá em janeiro, aí deu uma caminhadinha e tudo. E vamos ver o relatório agora, que ele virou um fofão, né? O CPTS, que antes era meio CRI, meio fundo imobiliário e tal, não sei o que. Agora não, agora o foco dele é fundo imobiliário mesmo, virou um fofão. O cotista tinha um fundo de papel nas mãos e agora tem, né, um FOF, multi-estratégia, hedge fund, enfim, vários nomes é a mesma coisa. Fundo de quase 3 bilhões de reais, né? Gerou 9 centavos, pagou 8,7, são 355 mil cotistas, ganhou um pouquinho de cotista nesse mês, né? Depois de muito tempo perdendo cotista. Cara, fundo base dessa perder cotista é um péssimo sinal, né? Que alguma coisa, algo de errado não está certo. E uma liquidez de 8 milhões e 200. Aqui na parte de resultado ele não fala muita coisa. Naquele ele fala um pouquinho da carteirinha de CRI dele. A carteira dele são 23 CRIs, 31% do PL, 99% da carteira indexada a IPCA com taxa marcado, né? IPCA mais 9,39, e tem uma merreca de nada alocado aí em CDI. Já a carteira de fundos imobiliários cresceu bastante, né? E hoje está em 57,4% do PL, né? Sendo que o grosso dela, 87% dessa carteira, são fundos de tijolo e o restante fundos de papel. Aqui ele fala do duplo desconto da carteira de fundos imobiliários. A gente vê. Temos um guidance dos próximos dividendos até abril de 26, então é entre 9,5 e 7,5. É isso que ele espera pagar, né? Em relação ao valor de cota, dá quase 15%. Aqui nessa tabela, essa é a tabelinha do conflito de interesse, né? Ele traz aqui pra gente os fundos da Capitânia que ele tem participação, e aí ele coloca, né, a TIR que essa alocação tá dando e tal, não sei o que. É a tabela do conflito de interesse, nada mais, nada menos, né? Então a gente vê vários fundos da própria Capitânia que ele tem, né? Vários fundos que são da própria gestora, e a gente vê aqui e tal. E é o que é, né? É o que é. Nesse mês o fundo fez um bom ganho de capital de 13 milhões de reais, né? Ele vem conseguindo fazer um ganho de capital. Claro, galera, tem 39 milhões de receita, 3 milhões, não é muita coisa, mas frente a outros fundos que não conseguiram fazer nada, é um valor considerável, né? Você pensar ali em março, o próprio CPTS ali em março gerou só 260 mil com ganho de capital, então 13 milhões é um bom dinheiro que ele conseguiu aí. O fundo teve um resultado de 28, né, que dá 9 centavos, e ele pagou 8,7. Aqui o histórico de distribuição do fundo, a gente vê, né? Mais histórico aqui. A rentabilidade do fundo desde o início e tal, aquela coisa do CPTS que é antigaço, né? Então a gente vê uma rentabilidade interessante. Movimentações que a gente teve aqui de compra e venda de CRIs. O que está em negrito são compras definitivas, né? Que ele não pretende girar e tudo. Esse fundo aí faz muito giro, viu, galera? Ele compra CRI e vende. Aqui, olha só que interessante. CRI, TrueSec, 334E extrema. Olha aqui. Ele vendeu e comprou esse CRI. Ele fica girando esses CRIs, né? Para destravar correção monetária cruada e tudo mais. O número de cotistas segue abaixo do que fechou no ano de 24, também isso é um péssimo sinal, né? Fundo base 10 perder cotista é difícil de ver. Aqui a carteira dele, como é que tá posicionada? 57% em fundos imobiliários. Aqui o setor, ó, renda urbana, shopping, comercial, né? E a carteira de CRI dele, a carteira de CRI dele, de FII dele aqui, né? Tijolo e papel, e os setores que ele tem, que são os mais variados. Aqui ele divide da parte de crédito, né, por segmento shopping, renda humana, não sei o que e tal, aquela coisa toda, né?
a gente consegue ver. Carteira de fundos também dividido aqui por setores. E aqui a gente consegue ver as maiores exposições. As maiores exposições dele em fundos imobiliários são ativos da própria Capitânia, né? Olha só. Tudo isso aqui é da própria Capitânia. Então ele acabou virando o conflito 11. E a maior posição dele de CRI é o V2 Prime Properties, que é o falecido XPPR, que também foi um conflitaço de interesse que a Capitânia / XP fizeram para salvar o XPPR, né? Então, cheio de conflito de interesse aqui dentro desse fundo, né? Isso aí já me desanima bastante. Cara, é uma pena, né? Mas é isso. Então, assim, mais um mês acompanhando o CPTS, sem muita novidade, pouca coisa aconteceu e tal, é mais do mesmo, esses conflitos de interesse que estão aí, uma dorzinha de cabeça ou outra, e boa, né? E é o que é. A gente vai acompanhando aí o fundo, né? Nada muito espetacular, não. Beleza? Então, valeu, até a próxima. Fui.